Olá, bom dia. Olhos masculinos nascidos para a contemplação do belo. A relação entre esporte e mulher na crônica esportiva brasileira. Esse é o artigo do seminário do Grupo 7, na qual será apresentado por mim, Kennedy Wesley de Santos, e pelo Príncipe. Este artigo se propõe a analisar como a mulher atleta foi retratada por renomados literatos brasileiros e como o esporte feminino com destaque para o futebol é manifesto em algumas crônicas esportivo-literárias brasileiras. Para fins de delimitação, foram selecionadas aquelas de Amando Nogueira e Nelson Mota. A pesquisa é de caráter histórico, centrada na análise de fontes literárias. Ao analisar as crônicas cujo assunto era a prática feminina, foi perceptível a supervalorização da estética corporal. Assim, naturalizadamente, os cronistas colocaram suas impressões masculinas nas palavras que deveriam ser destinadas ao desempenho atlético para mulheres. De que se trata a pesquisa? Bom, a presente pesquisa consiste em uma análise sobre a posição da atleta no esporte brasileiro, segundo crônicas esportivas de renomados escritores. E esses escritores a gente vai ver daqui a pouco, que é o Armando Nogueira e o Nelson Mota. Sabe-se que mundialmente, elas apesar de ter praticado atividade física, tiveram sua participação proibida ou dificultada em diversos períodos, sob o argumento de não ter condições biológicas ou que masculinizava a mulher. Durante um grande exemplo disso, lá na Grécia, os homens deviam participar do campeonato pelados para garantir que eram homens. E apesar da consolidação do esporte, as mulheres são relegadas ainda mesmo atualmente. A sua importância muitas vezes é supervalorizada se comparada ao masculino, na qual um grande exemplo disso é o salário, na qual os jogadores de futebol ganham muito mais, muitas vezes, do que as jogadoras de futebol. O sucesso do esporte é dependente de meios de divulgações e das mídias sociais, desde os meios mais tradicionais, como jornais, passando pelo surgimento da televisão e pela internet. Os comentários esportivos estão sempre presentes no cotidiano do brasileiro. Muitas vezes, pessoas dedicam-se a contar histórias de atletas, jogos e competições. Nesse contexto, surgiu um modelo de escrita tipicamente brasileiro, conhecido como crônica. Mas o que é uma crônica? Bom, na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas páginas de um jornal ou mesmo um rádio. Nesse sentido, vários escritores nacionais discorrem então sobre assuntos esportivos em tom muitas vezes artístico, literário e até poético, sem obrigação rigorosa de relatar os fatos com a objetividade típica do jornalismo. Esse artigo será centralizado, ou seja, terá um foco maior para dois cronistas, e esses cronistas são Armando Nogueira e Nelson Mota, que a gente vai saber um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. O tipo de pesquisa é definido como qualitativo, de caráter histórico, centrado na análise de fontes literárias com ênfase em crônicas. O recorte para a escolha das crônicas foi feito primeiramente segundo a relevância literária reconhecida de seus autores em meio tão competitivo. Após isso, foi feita uma triagem entre eles, teve como critério de inclusão principal a representação de atletas mulheres em seus textos e também que esses tenham sido coletâneados e publicados em forma de livro.
Essas coletâneas são seleções geralmente feitas pelos próprios autores, ou seja, comportam aquilo que eles consideram relevante em sua produção. Bom, agora vamos conhecer quem foi Armando Nogueira. Bom, as crônicas dele eram centralizadas na estética literária e na beleza da mulher. Mas quem foi Armando Nogueira? Armando Nogueira foi um dos mais afamados cronistas brasileiros, um declarado incentivador do esporte feminino, tanto que frequentemente punhava seus ideais remotos de exclusão das mulheres das Olimpíadas. Ou seja, ele era um cronista que era contra todo tipo de preconceito contra as mulheres, ou seja, a mulher não pode participar por conta que é coisa de homem, supondo. Ou seja, ele foi um grande defensor das mulheres. Como eram feitas suas crônicas? Bom, as crônicas de Armando Nogueira tinham um foco especial para as mulheres atletas e ele fortemente elogiava elas e incentivava a participação delas nos esportes. E a visão no que tange a participação das mulheres nos esportes, Armando Nogueira era totalmente contra a visão da época. A visão da época era que a mulher não podia participar do esporte, porque meio que esporte era só para homem e na realidade isso não é verdade. Mas naquela época as mulheres puderam participar de algum evento esportivo em 1990. Antes disso, a mulher era considerada como masculinizada se praticasse algum esporte, ou seja, a mulher perdia a propriedade dela de mulher. E Armando Nogueira era fortemente contra esses ideais, pois em todas as suas crônicas ele exalta a mulher e fala que ela tinha tanto potencial quanto o homem de participar dos esportes. Agora, em questão da estética visual, apesar do respeito e da credibilidade dados ao esporte feminino, suas crônicas falavam majoritariamente do corpo, da beleza ou da graciosidade das atletas. O entusiasmo pela figura feminina encontra-se também na crônica As Garotas de Ipanema, na qual Armando Nogueira enaltece as medalhas de ouro e prata conquistadas pelas duplas femininas de vôlei de praia. Nas palavras do autor, as quatro moças bronzeadas esculturais eram o símbolo perfeito e acabado da jovem mulher brasileira. Ou ainda em Magic Paula, oportunidade na qual Nogueira expõe que era contrário ao uso de calções longos pelas atletas do basquete. Defende a tese de que Paula, aos seus olhos, uma linda mulher, não deveria usar aqueles trajes. Nas palavras do escritor, os calções do basquete feminino me lembram, na feiura, a velha cueca chamada samba canção. Paula não merece uma roupa tão bizarra, nem ela, nem os olhos masculinos nascidos para a contemplação do belo. Ele ainda sugere que a seleção brasileira adote roupas parecidas com a da equipe da Austrália, os quais garantiam muito mais sensualidade. Isso evidencia que o escritor considera a estética como um dos fatores importantes para o interesse masculino no esporte feminino. Isso é um assunto pertinente para o autor, tanto que ele cita mais de uma vez na crônica a quadris e os quadris. O short das moças é um dos gimmicks desse esporte. Foi criado na Califórnia, foi encurtado no Brasil e acabou aprovado com louvor pela Federação Nacional de Voleibol. Nogueira se refere aos curtíssimos shorts usados por atletas do voleibol, que tratam cuidadosamente o corpo feminino. Ele conclui que esses são decentemente sensuais e atiçam as fantasias do homem, e que, assim,
Sua adoção foi uma grande jogada de marketing, já que antes disso as moças ainda usavam calções que sonegavam ao olhar masculino às ardentes encarnações femininas. Ou seja, Armando Nogueira ele era um forte incentivador do esporte feminino. Porém, ele deixava explícito que a estética visual era um dos grandes fatores para que tal efeito acontecesse. Ou seja, ele falava que as mulheres precisavam usar shorts porque calções meio que escondiam a beleza da mulher e roupas mais sensuais atiçavam mais o público masculino. E isso era uma grande jogada de marketing. Ou seja, ele era um forte incentivador, porém ele deixava claro que esporte feminino devia ter uma estética visual. Agora falando um pouco sobre o público-alvo, Nogueira não fazia questão de deixar suas ideias subentendidas. Ele as colocava explicitamente, ou seja, a opinião dele era clara. Entretanto, há de se enfatizar novamente que a literatura trabalha com representações e que não há como ser contundente ao afirmar que existe por parte do autor um machismo exacerbado, haja vista que os dispositivos formais, textuais ou materiais escrevem suas próprias estruturas, as expectativas e as competências do público a que visam, organizam-se, portanto, a partir de uma representação de diferencial social, ou seja, o cronista atua como um sujeito ajustado ao seu contexto histórico, as décadas de 1980 e 1990. Ou seja, naquela época, o maior público de Armando Nogueira era masculino. E ele falava sobre a participação da mulher no esporte. Nesse quesito, ele dava mais ênfase à visão estética da mulher. Tanto é que ele era um forte crítico às vestimentas. Ou seja, era contra calção, era a favor do short, roupas mais sensuais, de certa forma. E a valorização da estética feminina ainda não estava cercada pelos debates encontrados e pelo conceito de politicamente correto da atualidade. Atua ainda segundo uma linha predominante de representação presente na literatura, haja vista que existe o estereótipo de mulher dócil e responsável por fantasias e fetiches masculinos, na qual tentativas de fuga desse padrão são algumas vezes tratadas com criticidade. Há, assim, em suas palavras, sinais de generificação que atuava e, nesse caso, ainda atua, pautava as relações sociais, o que acaba por perpetuar as diferenças, visto que as obras e os objetos produzem sua área social de recepção, muito mais do que as divisões cristalizadas ou prévias o fazem. Agora vamos falar um pouco sobre Nelson Motta. Bom, mas quem foi Nelson Motta? Nelson Motta foi um jornalista, compositor, produtor musical e escritor. Em sua obra Resenha Esportiva, reuniu crônicas produzidas durante a cobertura de 7 Copas do Mundo de futebol, além das Olimpíadas de Atlanta e Londres, e uma única crônica sobre o Pan-Americano do Rio de Janeiro, 2007, exatamente sobre o futebol feminino. Como eram feitas suas crônicas? Bom, as crônicas de Nelson Motta eram meio que paralelas com a de Armando Nogueira, porém ele tinha um enfoque mais sensual nos comentários esportivos. E isso é uma das grandes diferenças entre os dois. Visão no que tange a participação das mulheres nos esportes. Bom, de acordo com as crônicas de Nelson Motta, a visão dele era muito ampla em relação à mulher. Só que a estética visual
no quesito roupas sensuais, ele achava essencial para que o esporte feminino fosse uma coisa formidável de assistir. Ou seja, ele compara as jogadoras da Austrália com a jogadora do Brasil, a jogadora dos Estados Unidos com a do Brasil. Fala assim que elas eram bem mais bonitas, mais capacitadas e as nossas eram pobres. Ele compara sobre os, a roupa das jogadoras de basquete, que algumas usavam calções e ele era contra isso. E sobre a estética visual, era isso. Para ele tinha que ser roupas sensuais. Se for mulher no esporte, tem que ser roupas sensuais. Se não for, ele não gostava, meio que era contra, dizia que a mulher tinha que meio que agradar os padrões masculinos. Porém, após a conquista do Pan-Americano de 2007 pela seleção brasileira feminina, ele meio que mudou essa opinião dele. Uma vez que ele passou a admirar as atletas brasileiras não pela vestimenta ou então pela aparência, e sim pela jogabilidade, e sim pelo espírito esportivo das garotas. Ele elogiou Marta, a Cristiane, a Pretinha, e disse que o esporte feminino estava meio que se equiparando com o esporte masculino. Além de tudo que foi dito em cima, podemos concluir falando que, em relação às crônicas investigadas, a cobertura jornalística é um dos fatores principais que colaboram para colocar o esporte bretão à frente da preferência nacional. Por isso, até hoje, podemos perceber uma desigualdade de interesse das atletas do lado do público e da cobertura jornalística. Poderia ser por causa da precariedade dos campeonatos ou das competições internacionais entre seleções com interesse maior. E, nesse caso, a crônica é o reflexo da sociedade. Os cronistas usam as impressões masculinas para prejudicar o desempenho atlético das mulheres, falando do modelo de roupa que foi destacado por Armando Nogueira e Nelson Mota. Essas impressões são um tipo de preconceito, quer dizer, um julgamento ao respeito do público leitor. Para finalizar, podemos dizer que o machismo é outro fato de haver grande contraste entre o número de cronistas homens em relação às mulheres. Lembrando que existiram várias delas altamente inseridas no meio literário e jornalístico. A taxa delas como escritoras especializadas em esporte ainda é muito baixa. E o financiamento foi por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Bom, essa foi a nossa apresentação. Nós agradecemos a oportunidade e agora vamos para o debate.